Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de legislação primária e legislação secundária. Nós falaremos especificamente em relação à legislação tributária. Existe uma estrutura e uma hierarquia na legislação tributária. Não é que elas sejam mais ou menos importantes, a questão é que elas se complementam e é interessante que você saiba qual é a hierarquia que essa legislação possui. Até porque quando você vai estar com alguma dúvida na área tributária, no dia a dia, você precisa saber se essa informação está numa lei ordinária, se essa informação está numa lei complementar, se está num ato administrativo. Então, ter essa noção é importante até mesmo para você saber aonde você vai procurar a informação que você precisa para resolver no seu dia a dia. Claro que a gente está falando principalmente com estudantes, então é importante que você saiba já de antemão a hierarquia dessas legislações e o que significa cada uma delas. Então, elas são separadas principalmente em primária e secundária, tá? Então, na legislação primária, o que nós temos aí? A Constituição Federal é a nossa Carta Magna, é a nossa lei maior. Então, a Constituição Federal, nós temos a Constituição Federal de 1988, né, que é a Constituição Federal vigente no país, e ela vem determinando, por exemplo, o que o município pode cobrar, o que o Estado pode cobrar, a União, Distrito Federal. Só que a Constituição Federal, ela não vem detalhando para a gente como vai ser feita essa cobrança. Na Constituição Federal não define base de cálculo, não define alíquota, não define quem é o contribuinte. Ela só diz qual é a competência tributária de cada ente federativo. Então, qual é a competência tributária do Estado, qual é a competência tributária da União, qual é a competência tributária dos municípios e do Distrito Federal. Já a emenda à Constituição Federal nós temos uma Constituição Federal aprovada em 88 e é claro que nós teremos algumas alterações posteriores. Essas alterações que são feitas na Constituição Federal são chamadas de emendas à Constituição Federal. Já os tratados e convenções internacionais são acordos em que o Brasil, por exemplo, é um país signatário. Na nossa área contábil, o mais importante que eu me lembro assim, dos últimos anos é a adoção das normas internacionais de contabilidade. Então, nós temos aí a IFRS, que no Brasil são traduzidos para os pronunciamentos contábeis, e o Brasil é um país signatário, ou seja, o Brasil assinou, tá, esse tratado. E o que vai acontecer aí? Nós vamos adotar as normas internacionais de contabilidade no Brasil. Nós também somos signatários das normas de auditoria e da contabilidade pública, que não é o foco dessa playlist. Mas isso é só para vocês terem uma ideia de como a legislação internacional ela afeta o Brasil. Por quê? Porque hoje, se você entende de IFRS, você pode trabalhar em países que são signatários dessas mesmas normas. Por quê? Porque as normas que nós utilizamos aqui, outro país que é signatário também vai utilizar. As leis complementares, o nome já diz, é uma lei complementar. Ela vem definir, então, a base de cálculo, ela vem definir a alíquota. Por exemplo, no Simples Nacional, nós temos a Lei Complementar 123. No ISS, nós temos a Lei Complementar 116. No ICMS, nós temos a Lei Candir. Então, são leis complementares que dizem o seguinte: ok, a Constituição Federal diz que o Estado vai cobrar o ICMS. A Lei Complementar, ela vem dizendo como será feita essa cobrança. Bom, e as nossas leis ordinárias? Na lei ordinária, nós temos uma aprovação, são leis mais comuns, aprovadas aí em maioria no Congresso e no Senado. Nós temos também as medidas provisórias, que são feitas, e são normas elaboradas que têm força de lei. Só que ela tem um prazo que pode ser prorrogado e ela tem que ser votada para se tornar lei de fato.
E se acontecer de estourar o prazo? Ela perde a força de lei e aí ela não tem mais vigência. Por quê? Porque é uma medida provisória, é uma medida emergencial, que tem um prazo para ser votado, não foi votado, então ela deixa de ter força de lei, tá? Essa medida provisória ela acaba sendo revogada. Decreto legislativo são decretos feitos pelo legislativo, ou seja, pela Câmara, pelo Senado, independente da sanção presidencial. Já os decretos regulamentares, eles são feitos pelo executivo. Então, nós temos aí o decreto legislativo que é feito pela Câmara e Senado, independente da sanção do executivo, e decretos regulamentares que são feitos pelo executivo. Muito bem. Temos também que levar em consideração as nossas leis secundárias. Quais são essas leis secundárias? O que você precisa saber antes? Legislação secundária, ela não vem alterar a legislação primária. A legislação secundária, ela explica a legislação primária. Porque às vezes nós temos normas, leis complementares, leis ordinárias, nós temos decreto legislativo, mas às vezes não está muito bem explicado. Nós temos muita legislação, mas às vezes não está muito claro o que o legislador queria com isso. Então, o ato normativo, por exemplo, na Receita Federal, nós temos as soluções de consulta, ele vem dizendo o seguinte, ele vem explicar o que a lei queria dizer naquele artigo. A decisão de órgãos singulares, eu posso citar o CARF, por exemplo, que vem dizer qual é a eficácia da lei que está vigente. Se você tem direito, por exemplo, ao crédito de insumo de PIS e COFINS ou não. Então, eu tenho um órgão singular que vai interpretar a legislação, claro, seguindo normas, princípios, né? Não é o que eles acham. Tem que ter toda uma fundamentação e argumentação aí. Mas eles vêm complementar a legislação primária também. Eles vêm tirar essa dúvida do que realmente pode ser feito. Práticas administrativas reiteradamente adotadas, por exemplo, a Receita Federal adota determinada interpretação em relação à tomada de crédito de insumo de PIS e COFINS. Então, esse é o entendimento da fiscalização e esse entendimento ele não pode ser feito de qualquer forma, ele tem que ter uma argumentação, uma fundamentação dentro das normas tributárias, dentro do direito tributário, não é o que o fisco acha. E convênios que nós temos aí em relação à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Um dos convênios que eu mais vejo são convênios relacionados ao ICMS. Então, são convênios que os entes federativos celebram entre si para tributação ou não tributação. Então, o que você precisa saber? Nós temos legislação primária, que vem determinando aí as regras do jogo, o que vai ser feito e como será feito. E nós teremos legislação secundária, que vem explicando a legislação primária. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.